Você pode dizer que Ele é fiel? Você pode exaltar a fidelidade de Deus? Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Você não desistiu de nós. Ainda que em momentos e circunstâncias não sejamos fiéis contigo, você permanece fiel conosco. Você não desiste de nós. Você vela por sua palavra para cumprir. Os teus planos, as tuas promessas, os teus propósitos estão de pé, estão sempre de pé. Os teus dons são irrevogáveis, porque você é fiel. Você não desiste de nós. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua fidelidade. Oh, obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia. Que maravilha, você pode sentar, meu amado. Obrigado, grupo de louvor. Que bênção. O Senhor continua fiel conosco. Você tem noção do que isso significa? Estávamos caminhando para a perdição, mas a fidelidade dEle nos resgatou. A fidelidade dEle nos alcançou. O braço da graça dEle nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho. Quantos ficam felizes com isso? Amém? Aleluia. Então, gente, boa noite, graça e paz. É uma honra, é um prazer estarmos reunidos juntos para compartilharmos da palavra de Deus. Amém? Você pode abrir comigo lá em Atos 1:6. Já vamos começar aqui. E essa noite vou fazer uma pergunta e, obviamente, nós não sabemos a resposta. Como assim? Vai fazer uma pergunta onde a gente não sabe a resposta? A pergunta que eu tenho essa noite para que a gente possa meditar é: quanto tempo ainda temos aqui na terra? Você já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo ainda temos? Quando pensamos acerca da volta de Jesus, do arrebatamento, como é que está o relógio? Ele não para. O tempo não para. Sabe aqueles relógios de antigamente, o pêndulo? Não para, está contando esse tempo. Atos 1:6 e 7 diz o seguinte: então os que estavam reunidos com o Senhor, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Fizeram uma pergunta para Jesus. Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Esse texto aqui, ele é um pouco incompreendido por algumas pessoas, tá? Por causa dessa resposta de Jesus, alguns dizem: tá vendo? Não tem como a gente saber o tempo. Como é que é? O próprio Jesus disse: não vos compete. Calma, que a gente vai dar continuidade ao que a palavra fala e a gente vai entender por que Jesus respondeu dessa forma. Porque é no contexto que a gente entende as coisas. Não dá para a gente pegar um versículo isolado e criar uma doutrina com base nisso. Amém, gente? Há quem diga que um texto fora de contexto é pretexto para heresia, ok? Então Jesus disse aqui, não é competência de vocês saberem todas as coisas, épocas, tempos, isso aí está reservado exclusivamente para o Pai. Beleza. Agora, ainda em Atos, vai lá para o capítulo 17, versículo 24, diz assim: Paulo, diante do Areópago lá, falando para os estudiosos da época, filósofos, num discurso brilhante. Não dá para a gente ler tudo por causa do tempo, mas eu fiz um destaque aqui do 24 ao 26, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então nós vemos aqui Paulo falando que Deus fixou os tempos estabelecidos previamente. Então nós começamos a entender que existe um controle de Deus sobre o tempo, desde a criação até o fim de todas as coisas. Deus fixou tempos previamente estabelecidos. Então quando Jesus responde dizendo, essa competência de conhecer sobre tempos e épocas está com Deus, não compete a nós, ok? Compete a Ele. Por quê? Porque Ele fixou os tempos de forma prévia. Inclusive Ele fixou os limites da habitação do homem nessa terra. Não iremos habitar para sempre na terra. A humanidade não vai habitar para sempre na terra, ok? Previamente Ele estabeleceu isso. Todos os tempos, todas as épocas, todas as dispensações. Deus, na verdade, já foi no futuro. Porque Deus, Ele é atemporal, Ele é eterno. Nós podemos ler aqui em Salmo 90, versículo 2, se você puder ir lá comigo. Salmo 90, versículo 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, falando sobre a criação, antes que formasseis a terra, o mundo, aí ele diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus, de eternidade a eternidade, isso é, eternidade passada, eternidade futura. Não teve um início em Deus, não teve um princípio em Deus, Ele é eterno, de eternidade a eternidade, ok? No 4, ele diz, para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Esse é o nosso Deus. 1000 anos para nós é muito tempo, para Deus é como um dia, como algumas horas da noite. E aí a gente começa a entender o propósito da profecia, porque mesmo Deus estabelecendo tempos e épocas de forma fixa, quando nós lemos uma profecia, não quer dizer que Deus determinou algo e porque Ele falou vai acontecer. Na verdade, a profecia é um furo de reportagem profética. Isso é, Deus foi no futuro, porque Ele é atemporal, Ele já viveu todas essas coisas. Deus não vive passado, presente e futuro, tudo para Ele é uma coisa só. Então Ele vai na nossa limitação e Ele nos fala o que já aconteceu. Quantos entendem? Alguns dizem assim, o anticristo vai se converter? Não, é impossível. Por quê? Porque Deus já viu o futuro e viu que Ele não vai se converter e falou para nós que Ele será o homem da iniquidade. Por quê? Porque na perspectiva de Deus já aconteceu. Então Ele tem controle sobre o tempo. Por quê? Porque esse Deus que é eterno criou um parêntese na eternidade chamada tempo e nos colocou dentro desse parêntese. E para nós, o tempo está passando. Para nós existe passado, presente e futuro. Mas para Deus não. É uma coisa só. Ok? E é interessante que dentro desse parêntese, nós vemos a criação, a queda, nós vemos tantos anos se passando, né? Na verdade, da criação até Abraão, 2000 anos, de Abraão até Jesus, aproximadamente 2000, de Jesus até o nosso tempo, mais 2000, ok? Cronologia bíblica, se nós formos estudar, é impressionante como esses marcadores de tempo que a gente encontra na palavra, eles são fidedignos. A gente consegue marcar o tempo em alguns aspectos que nós lemos na palavra de Deus. Não é à toa quando ele diz, no segundo reinado de fulano, na época de Cicrano, são marcadores de tempo que ele está colocando lá. Historiadores, quando
estudam de forma isenta e honesta a palavra, eles veem quanta riqueza existe na Bíblia, confirmando coisas. E aqueles que estudam a palavra simplesmente para contrapô-la, não está de forma deliberada, quer desqualificar, eles não percebem o que de fato está escrito lá. Em Gálatas 4:4, diz assim, porque nós vemos, né, todos esses aspectos, criação, queda e a redenção. Da queda até a redenção, passaram-se aí aproximadamente 4.000 anos. Ora, Deus poderia ter provido a salvação da humanidade logo depois da queda, se assim Ele quisesse. Ou depois do dilúvio, se assim Ele quisesse, mas Ele não fez. Quando foi que Ele fez? Gálatas 4:4, diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso é, nesse parêntese que Deus criou na eternidade, chamado tempo, Ele só enviou Jesus naquilo que Ele identificou, ou que Ele classificou como plenitude do tempo. Por quê? Porque Ele já tinha estabelecido isso de forma prévia, de forma antecipada. E é interessante que, de todos os tempos que nós vemos na palavra, de todas as épocas e dispensações, nós percebemos que a plenitude, aquilo que Deus identificou como plenitude, Ele envia Jesus. Então, a palavra acerca de todas as eras e de todos os tempos é Jesus. O centro de todas as coisas na Bíblia, desde a criação até o fim de todas as coisas, se chama Jesus. Ele é a mensagem de Deus. Jesus não veio a esse mundo para trazer uma mensagem. Jesus é a mensagem de Deus para a humanidade. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a própria mensagem de Deus enviada. Temos essa mensagem escrita, é uma bênção para nós. Mas Jesus é o verbo encarnado de Deus. Amém? Então, na plenitude, quem se manifesta? Jesus. Então, Ele é o centro de todas as coisas. Efésios 1, do 7 ao 10. Vai lá comigo, Efésios 1, capítulo 1, versículo 7, diz assim: nele, em Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, quando Jesus diz assim, compete apenas ao Pai, está reservado apenas ao Pai, não quer dizer que o Pai não queira revelar. Todos esses tempos que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Porque aqui está dizendo, no 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Existe uma vontade de Deus estabelecida acerca do tempo. Todas as coisas já foram fixadas de forma prévia, mas Deus não está aguardando com ele. Ele está desvendando na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então é interesse dele nos mostrar o tempo, nos revelar o tempo, daquilo que está reservado na sua autoridade, mas por meio de Jesus, era mistério, mas Ele está desvendando para cada um de nós, por meio da mensagem da cruz, ok? Então Jesus é o centro de todas as coisas, Jesus é a mensagem de Deus para a humanidade, Jesus é a provisão de Deus para a humanidade. Aí em Lucas 12, 54, diz assim, alguns estudiosos chegaram para Jesus, fez outra, eles chegavam querendo, sabe, aquela pergunta maliciosa, tentando que Jesus caísse em alguma pegadinha. E eles perguntam, dá-nos um sinal, a gente não vai ler tudo porque o texto é grande, um sinal de alguma coisa aí para nós, dos últimos tempos. Aí Jesus diz assim, disse também às multidões,
Quando vezes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Aos 56, o que é que ele diz para esse povo? Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto, não sabeis discernir que tempo é esse? Jesus estava falando isso, chamando de hipócrita os estudiosos da época, dizendo assim: vocês não são tão estudiosos? Pois é, eu deixei na palavra marcadores de tempo, para que vocês discernam que tempo é esse que eu estou vivendo. Isso é, que eu sou o Cristo. Já estava escrito nas profecias, de que Jesus viria naquele tempo. Quando a gente estuda sobre Daniel, e Daniel é considerado por alguns como o Apocalipse do Antigo Testamento, tem muitos fragmentos escatológicos lá em Daniel, é impressionante os marcadores de tempo, de épocas, as famosas 70 semanas, quando nós estudamos desde quando diz da restauração do templo de Israel, até onde o ungido seria morto, 490 anos, é impressionante o quanto isso se cumpre de forma fiel, como foi cantado aí, de forma fidedigna. Alguns tentam esconder isso na história, muitos estudiosos tentam. Então é por isso que Jesus fala para ele: vocês são hipócritas, porque estudando as escrituras, vocês sabem que tempo é esse, vocês sabem o que é que as profecias falam ao meu respeito, e do que estaria para se cumprir nesse tempo. Então Deus revela para nós acerca do tempo, e eu não estou aqui dizendo que a gente consegue marcar exatamente, ou com precisão, quando é que vai ser o arrebatamento, não estou dizendo isso, ok? Mas tempos e épocas é possível nós sabermos de acordo com a palavra. Nós vamos entender isso. Apocalipse 9:15 diz o seguinte, falando acerca do juízo de Deus que seria derramado: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Isso aqui está falando acerca da grande tribulação, do juízo de Deus que será derramado sobre a terra. Veja que especificidade. 4 anjos preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, marcados por Deus, estabelecidos por Deus, de forma precisa. Esses 4 anjos estão lá, esperando apenas isso, para derramar juízo. Hora, dia, mês e ano. É uma riqueza de precisão isso aqui extraordinária. É impressionante. Imagina, de todo o tempo que nós encontramos na Bíblia, o dia, a hora, o dia, o mês e o ano, estabelecido e determinado. Agora, acerca do tempo, e de Jesus especificamente, quando nós estudamos alguns eventos escatológicos, nós vemos 3 principais eventos. Existem muitos eventos relacionados a Cristo, né, desde a sua vinda, morte e ressurreição, e posterior vinda, mas 3 desses eventos se destacam para nós, quando nós estudamos, que é a primeira vinda dele, o arrebatamento e a segunda vinda, ok? Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda, haverá o arrebatamento. São 3 principais eventos escatológicos aí que nós encontramos, que envolvem Jesus Cristo. E aí é onde está a confusão, muitas vezes, de quem estuda, que se propõe a estudar escatologia, se ele não tiver a devida atenção. Acerca da primeira vinda, os judeus se atrapalhavam com isso. Porque os próprios discípulos de Jesus diziam assim: é esse tempo que você vai restaurar todas as coisas? Porque eles não entendiam acerca da primeira vinda e segunda vinda, das profecias que falavam de Jesus como um cordeiro, mas também como um leão. O cordeiro morto sacrificialmente, primeira vinda, o leão da tribo de Judá, segunda vinda. E eles achavam que tudo iria se cumprir no tempo só. E os judeus também achavam isso, de um modo geral. Por isso que eles não queriam reconhecer Jesus como Cristo. Por quê? Contrapunha tudo o que eles entendiam
né, da religiosidade deles na época. Imagina Jesus montado numa jumenta, entrando em Jerusalém, montado numa jumentinha, cria de jumenta, jumentinha, um rei, entrando na principal cidade, Jerusalém, montado numa jumenta. Isso é um animal de montaria de um rei? Não. Quebrando todo o paradigma de religiosidade. Então eles não aceitavam isso. Por isso que eles batiam com força em Jesus, nesse aspecto. 2 Pedro 3, vai lá comigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao 10, diz o seguinte: quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos, que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que, nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, surgirão escarnecedores. Você acha que hoje estão surgindo escarnecedores? Muitos. Que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa que ele voltaria? O que é que está vendo com essa promessa que vocês pregam aí, de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo, escarnecendo. Cadê essa promessa aí? 5. Eles esquecem deliberadamente. Veja, eles esquecem porque eles querem esquecer, deliberadamente. Ok? Que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo, no dilúvio. 7. Pela mesma palavra que ele criou o mundo e destruiu o mundo no dilúvio, com água, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados por Deus para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Todos o quê? Os perversos. E os justos estão com Cristo. Todo o julgamento do justo foi feito em Cristo Jesus. Isso aqui não está reservado para nós, está reservado para os perversos, eles que serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lembra que nós lemos lá no Salmos 90, falando da mesma coisa? Então aqui Pedro falando sobre esses escarnecedores, dizendo: sabe essa volta de Jesus que vocês dizem aí, cadê que não acontece nunca? Desde a criação do mundo tudo está do mesmo jeito. Logo eles se esquecem que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Não é demora, é paciência e longanimidade de Deus. É graça. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos ou atingidos. Pula para o 13. Eu estou lendo aqui na NVT, tá? 13. Nós, porém, diga assim: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Isso é o que está escrito para nós. Enquanto nós estamos esperando, enquanto nós estamos aguardando isso se cumprir. Agora, falando acerca do tempo, Pedro diz assim: não esqueçam, esses escarnecedores estão dizendo aí,
Não está acontecendo, cadê essa vinda? Não está acontecendo. E ele diz assim, alguns julgam demorada, não é demora. E ele faz a citação lá de Salmos. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Nós sabemos que o mundo foi feito em quantos dias? 7, ok? Do domingo, primeiro dia, até o sábado, que é o sábado do descanso sabático. Agora, se a criação de todas as coisas, em um dia, pegando o que foi dito em Salmos, e o que Pedro, corroborou, falando agora na sua segunda carta, de que um dia é como 1000 anos, é possível que cada dia da criação se refira a 1000 anos aqui na Terra. E que o 7º dia está relacionado ao milênio. Por quê? Porque 6.000 anos já se passaram e estamos prestes a entrar no milênio do Senhor. No 7º ano. No 7º milênio. Por quê? Vamos pensar direitinho. Por que Deus criaria o mundo em 6 dias e descansaria no 7º? Tem que ter um elemento profético nisso. Não faz sentido ele escrever isso por escrever. Por quê? Porque Deus é atemporal. Ele poderia ter criado tudo num dia só. Ele é Deus, afinal de contas. E ele poderia fazer isso. Mas por que esses marcadores de tempo? Para nos mostrar que está breve a sua vinda. Os judeus, gente, contam o tempo desde o princípio de todas as coisas. Eu não sei se você já teve curiosidade de pesquisar, mas eles não contam o ano como nós contamos, porque a gente conta, a partir do calendário lá, gregoriano, ano 1, 2, 3, enfim. Seguida de Jesus para cá, a história divide, antes de Cristo e depois de Cristo. Como os judeus não creem em Cristo, eles estão contando o tempo desde o início. Porque para eles, Cristo não faz sentido no tempo. E para eles estão próximos de 6.000 anos. 5.086 por aí, alguma coisa desse tipo. Eles vêm contando o tempo desde o início, desde o princípio de todas as coisas. Marcadores de tempo, mostrando marcadores de tempo. Ok? E, veja bem, vamos pensar num fruto, numa árvore. Quando a gente olha, sei lá, vamos pensar numa manga. Lá de frente da minha casa tinha um pé de manga belíssimo, mas o dono arrancou. Porque o dono não aguentava mais as crianças jogando pedra para tentar derrubar a manga e as pedras caindo no telhado dele. Então ele acabou com esse pé de manga. Mas na época da manga, rapaz, era cada uma bonita, belíssima. E quando você olha para um fruto, numa árvore, não dá para você dizer exatamente quando é que aquele fruto vai amadurecer e cair. A gente consegue definir isso? Não. A gente consegue definir exatamente, rapaz, essa manga vai cair na hora, no dia, no mês, no ano tal. Não dá para saber. Agora, pela observação das características, a gente sabe que está próximo. O cheiro que ele emite, a cor, começa verde, vai ficando amarelo, depois vai ganhando, sabe? A textura, se você pega e você toca naquela manga, você diz assim, rapaz, eu não sei quando é que essa manga cai, mas está próximo. Pelos sinais que estão sendo emitidos por ela. Pronto. O arrebatamento é assim. É como esse fruto. A gente não consegue definir exatamente quando é que vai acontecer, mas pelos sinais a gente sabe que está próximo. Foi isso que Deus deixou para nós. Observem os sinais. Conheçam as Escrituras e observem os sinais. Por isso que ele diz, virá como um ladrão à noite, mas nós não seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque estamos observando os sinais e sabemos que está próximo. Quando a gente lê Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, falando sobre o sermão profético, e aí é onde alguns fazem confusão, acerca de 3 perguntas, e os discípulos fazem a ele, quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal da consumação dos séculos? E Jesus vai responder essas perguntas, não necessariamente nessa mesma ordem, e elas estão distribuídas em 3 evangelhos, ok? Um sempre complementando o outro. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, se você tiver curiosidade, você anota aí para ler depois.
E lá ele vai falar, por exemplo, acerca do arrebatamento e da volta de Jesus. Veja, arrebatamento é um evento que vai acontecer entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, ok? O retorno é a segunda vinda. O arrebatamento, de alguma forma, é a volta de Jesus para o crente, mas ele não pisa os pés nessa terra, ok? Nos encontraremos com ele nas nuvens, nos ares. Ele vai pisar nessa terra na segunda vinda, só para a gente entender isso aí. Lá em Lucas 4:17, Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele entra na sinagoga, dão-lhe a oportunidade de ele ler o livro, ele pede os livros escritos, e abre lá em Isaías, onde está escrito isso. Lucas 4:17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, provavelmente ele pediu esse livro porque ele queria ler exatamente esse trecho. Então, ó, não existia capítulos e versículos nessa época, eram escritos, ok? Pergaminhos. Então Jesus lia os escritos, Jesus conhecia as escrituras. Certa vez ele falou para os estudiosos da época: errais em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então Jesus não iria repreender os discípulos numa coisa que ele não estivesse fazendo. Errais em não conhecer, porque ele conhecia, ele lia as escrituras. Então ele pediu o livro do profeta Isaías, e disse que ele achou o lugar, porque não tinha capítulo e versículo. Para a gente é fácil hoje, abre aí capítulo tal, versículo tal. Agora imagina no livro que não tinha capítulo e versículo, tudo escrito de forma corrida, para você encontrar. Então ele lia muito, para conhecer exatamente onde estava. Achou o lugar onde estava escrito, 18, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se nós lermos lá em Isaías 61, não para aí, Jesus parou aí, fechou o livro e se sentou, e diz: hoje se cumpre essas escrituras, hoje se cumpre essa profecia, de apregoar o ano aceitável. Mas se nós formos ler Isaías, diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus estava aqui mostrando que ele estava no tempo dessa primeira parte da profecia, anunciar o ano aceitável, e o dia da vingança iria se cumprir depois. Então ele estava falando sobre esse primeiro tempo, sobre essa primeira vinda que ele viria à terra. E sobre a segunda vinda, ele fala lá em Mateus 24. Mateus 24, 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele está falando sobre a segunda vinda. Pula para o 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ok? Então isso é uma característica da segunda vinda, aonde quando ele vir, todo o olho o verá, todo mundo saberá que ele está vindo. Só que no arrebatamento não vai ser assim não. No arrebatamento, sabe, no altar, quando o noivo e a noiva se encontram em um determinado local, um casamento, sei que todos aqui já participaram do casamento, vai ser assim: o noivo vai vir, vai parar num determinado local, lá em cima nos ares, e o Espírito Santo nos conduzirá até ele, a noiva gloriosa, para se encontrar com eles e entrarem nas bodas do Cordeiro. Todo olho verá? Não. Arrebatamento não, porque ele está reservado para os justos, para a noiva, para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, para aqueles que disseram sim para ele, se arrependeram de seus pecados. Só para esse o arrebatamento, ok? É o que está escrito. Mas na segunda vinda, rapaz, vai ser um evento estrondoso, todos verão. Sobre o arrebatamento, Lucas 17, 26, diz assim:
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. 29. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Pulando para o 34. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, e o outro deixado. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e a outra deixada. 36. 2 estarão no campo, um será tomado, e o outro deixado. Isso aqui está relacionado ao arrebatamento. Tem até um meme na internet que alguém olha assim e faz, sumiu! Vai ser assim, desse jeito. Sumindo. Eu li uma reportagem uma vez que algumas empresas aéreas, elas não, quando elas vão fazer entrevista de emprego para os pilotos, eles perguntam, qual é a sua religião? Se a pessoa disser que é cristã, eles não contratam mais. Sabe por quê? Porque os donos dizem o seguinte, vai que esse negócio de arrebatamento seja verdade. Vai que. Estão contratando mais cristãos, não. Por quê? Porque vão sumir, filho. Vai ser um desastre, vai ser um caos. Quando o povo de Deus sumir dessa terra, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. No dia que tirarmos, meu filho, vai sobrar só a bagaceira. E aí é onde o anticristo vai se manifestar. Então é o que a teologia chama de teoria da iminência. Vai acontecer a qualquer momento. Isso aí. Agora, veja. Falando acerca desse evento, depois que a igreja sobe, do período que vai ter aqui. Em Joel 2, 1 e 2 diz assim, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, de densas trevas, dias de nuvem, de negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, esse momento da grande tribulação, do juízo de Deus derramado, nunca houve e nem nunca haverá algo desse tipo, desse evento. Sabe o holocausto judeu? Foi terrível, 6 bilhões de judeus foram exterminados da face da terra. Mas aqui diz, na grande tribulação, nunca houve, nem nunca haverá um período como aquele. Terrível. O que vai acontecer aqui como juízo. Nunca jamais houve, nem nunca haverá. Jesus fala acerca disso em Mateus 24, 15. Estou falando das respostas dele lá no sermão profético. Mateus 24, 15 diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então está revelado nas escrituras. Então, os que estiverem na Judéia, fujam. Ele está falando isso para os judeus, tá bom? Os que estiverem na Judéia. Não é um lugar qualquer, como alguns dizem aí. Porque tem um alvoroço por aí, principalmente na internet, dizendo que já estamos na tribulação. E aí eles ficam caçando anticristo. Ficam caçando a marca da besta. A marca da besta é o código de barras. Década de 80 foi assim. Por quê? Porque se você for ler o código de barras, aonde tem o 6, ele é uma barrinha grande. Aí alguns pensavam assim, oxe, tem um 6 no início, um 6 no meio e um 6 no fim, 666 é a marca da besta. Aí depois viu que não era. Aí depois tem que inventar outra marca. A marca da besta é um chip. Que a tecnologia avançou, então um chip que bota na mão, na testa, algo do tipo um chip, porque na China agora as pessoas, né, pensou-se, tem até um chip chamado Mondex, que algumas empresas de cartão de crédito, a Visa, Mastercard, tentou criar para alguns empresários, eles colocavam embaixo da pele aqui, e aí eles iam fazer pagamento, eles se aproximavam, chip, coisa do tipo. Mas viu-se que hoje na China nem precisa de chip.
As pessoas fazem pagamento por reconhecimento facial. Então chega no restaurante, tem um totem lá, quando você aparece a câmera mostra, você já reconhece você no banco de dados do governo, e aí já mostra o que foi que você consumiu. Aí você digita lá aceitando, e ele já acredita, já debita da sua conta. Você nem precisa de cartão mais, precisa de mais nada disso. Reconhecimento facial. Então não é mais chip. Então temos que procurar agora outra marca da besta. É o que dizem por aí. É o 5G, surgiu o 5G agora. Cuidado com o 5G, é a marca da besta. Na época da pandemia, a marca da besta era a vacina do Covid, a vacina. Gente, isso é loucura. Isso causa alvoroço. O anticristo só vai se manifestar depois que a igreja subir. Amém? Não precisa ficar louco como alguns aí estão ficando. Tem vídeos na internet ensinando, gente. Como é que você monta bunkers, instrumentos de sobrevivência, faca de sobrevivência, essas coisas, porque o anticristo está por aí, a qualquer momento a gente vai se esconder. Sobrevivência na selva, causando alvoroço no povo. Precisamos ficar com aquilo que as escrituras dizem. O anticristo, o homem da iniquidade, só vai se revelar depois que a igreja subir. Ok? Não se preocupe com o anticristo, não. Ele não vai nos pegar, não. Na verdade, ele é um impostor. Ele vai se manifestar quando não tiver mais nenhum crente na terra. Aí ele vai querer assumir o lugar como salvador da humanidade. Quando lemos acerca de arrebatamento, é uma mensagem que nos traz consolo, não é medo não, alvoroço. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento. Não tem anticristo desse meio aí não, não tem marca da besta desse meio aí não, é nós e Cristo diretamente, Jesus e a igreja, a noiva e o noivo. Para de se preocupar com o anticristo. Amém? É uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Agora, veja 2 Tessalonicenses, Paulo falando ainda acerca desses detalhes, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, está falando sobre o arrebatamento. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é afastamento, ok? É o arrebatamento. E seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Para que o homem da iniquidade e o filho da perdição seja revelado, tem que haver apostasia. Alguns dizem assim: não, é uma grande apostasia que vai acontecer. Não, gente. Essa palavra no original grego, apostasia, está relacionado à separação, afastamento. Sabe quando disseram assim: Jesus, por que Moisés deu carta de divórcio? Lembra? Questionaram Jesus sobre isso. Se você tiver uma Bíblia nesses aplicativos eletrônicos, que ele mostra a palavra no original, você clicar lá, essa palavra no original é apostasia. Divórcio é apostasia. Significa separação. Ok? Então, quando ele fala de apostasia aqui, não é uma apostasia da fé. A gente sabe, nos últimos dias, muitos apostatarão, aí Paulo complementa, da fé. Apostatarão de quê? Da fé. Mas aqui, ele não diz apostasia da fé, ele fala só apostasia. Isso é, a separação da igreja dessa terra, ok? E seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele é um impostor. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu estava a dizer-vos essas coisas? Paulo dizendo: rapaz, eu falava isso com vocês, acerca disso aqui. Então,
Não demovas do vosso entendimento, daquilo que vocês já conhecem, não, com tanta facilidade. 6. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí ele diz, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade ele já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo? A presença da igreja na terra. Poder do Espírito Santo derramado na igreja. Então tem algo que está detendo a manifestação do anticristo. Se a apostasia fosse apostatar da fé, então tinha que ser algo que deveria chegar. E não algo que já está presente e tenha que ser afastado. Por isso que a apostasia diz respeito a afastamento. Porque mais na frente ele diz, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo? A igreja. Ok? 8. Então, será de fato, depois que for afastado, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Não vai ter nem guerra. Na verdade, o anticristo vai tentar guerrear contra Jesus, mas não vai ter nem graça. Porque Jesus vai vencer ele com um sopro. Já viu alguém vencer o outro com um sopro? Já participou de cultos do Espírito Santo em que um ministro sopra e alguém não consegue ficar em pé? Com sopro do poder de Deus? Pronto, só uma demonstração. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram a verdade. O amor da verdade para serem salvos. Eles não acolheram essa palavra. Por isso que a Bíblia diz, acolhei com mansidão essa palavra. Acolham, porque senão você vai entrar em juízo. Falando para o mundo, obviamente. Ok? E é interessante que, quando nós lemos em Apocalipse, por exemplo, todos aqueles eventos que Apocalipse fala, acerca daquilo que João viu, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse 4:1 diz assim, depois dessas coisas, depois de tudo que aconteceu naqueles 3 primeiros capítulos, depois dessas coisas, João falando, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como o soar de uma trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para cá. João, na perspectiva de Deus deu a ele a perspectiva do arrebatamento. Diz que ele olhou para os céus, e ele ouviu uma voz como de trombeta, sobe para cá, uma ordem. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí a partir disso, o bicho pega. E é impressionante o silêncio que existe a partir de alguns capítulos, capítulo 12, por exemplo, até o capítulo 19 aproximadamente. Quando nós lemos no original Apocalipse, falando acerca de igreja, eclésia, a palavra eclésia. Mas depois do evento em que João, ele tem essa visão do arrebatamento, ele sendo arrebatado, e ele vê todos aqueles eventos acontecendo em sequência, a partir de então, a palavra eclésia não é mais citada. De todos os derramamentos de juízo de Deus, a gente não encontra, seja nos selos, nas taças, nas trombetas, em nenhum momento fala-se a palavra eclésia. Por quê? Porque a igreja subiu. Não tem igreja. Então como é que muitos dizem por aí que a gente está na grande tribulação? Não tem como. É o derramamento da taça. Não tem como conciliar isso. Porque não fala de eclésia lá. A eclésia só vai falar no final, no retorno de Jesus, com a noiva vindo junto com ele. Aí fala da sua igreja. Amém? Só uma atenção que precisamos ter quando lemos aí as Escrituras. E para finalizar, meu tempo está chegando. Óbvio, gente, eu sei que é muita coisa que a Bíblia fala acerca de escatologia. Você que não fez o rema, ok? Eu motivo a você fazer o rema. Temos uma disciplina de escatologia. São 7 dias de aula.
falando só sobre isso. E ainda não dá tempo de falar tudo. E você que já fez o rema, principalmente você que terminou há muito tempo, faça a sua alumni, lá tem todas as aulas do rema à sua disposição. Vá ouvir de novo. Vá estudar de novo. Amém? As escrituras não devem ser estranhas a nós não, pelo contrário, é a palavra de Deus. Vamos lá. O celular me avisando que eu terminei. Estou terminando. Hebreus 10, 25. Eu queria finalizar com alguns versículos aqui. E nós encontramos na palavra algumas exortações para nós, a igreja, ok? Uma das exortações que é interessante que Hebreus fala, é para a gente não deixar de se congregar. Eu sei, quem está na internet aí está sendo abençoado, já fui muito abençoado, né, por ministrações na internet. Mas sozinhos não somos igreja. Isolados não somos igreja. Não faz sentido meu dedo, eu cortar ele e jogar lá no canto e ele dizer eu sou corpo. Só faz sentido eu ser o corpo, se estiver junto, todo mundo, conectado, ligado pelo auxílio das juntas. O corpo tem que estar junto. Hebreus 10, 25. Olha a exortação: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É possível ver que o dia se aproxima. Não sou eu que estou falando não, gostaria de ter falado, mas o autor aos Hebreus falou antes de mim. É possível ver que o dia se aproxima. Então qual é a exortação? Que o dia está se aproximando. Não deixe de congregar. Não é tempo de esfriamento, não é tempo de sair, não é tempo de se desviar. É tempo de estar junto, aquecido. 1 Tessalonicenses 5, outra exortação. Exortação à integridade. 5,14 diz assim: exortando-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que for bom, abstende-vos de toda forma de maldade, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros e irrepreensíveis. Não é tempo de esfriamento, não é tempo de nos afastarmos, não é tempo de crítica, é tempo de estarmos íntegros e irrepreensíveis. É tempo de estarmos juntos, conectados, congregando um com o outro. Eu não sei se você tem observado das últimas ministrações que estão acontecendo aqui, e Deus tem falado muitas vezes para se congregar, para se ajuntar. Existe um chamamento. Precisamos nos atentar para aquilo que Deus está falando desses últimos dias, porque a qualquer momento, não abrir e piscar de olhos. Outra necessidade, perseverança. Hebreus 10, 35 ao 37 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando. Então faça essa pergunta para você mesmo: quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo nós ainda temos aqui na terra? No momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará.
num momento. Sabe o que é momento? É a unidade indivisível do tempo. Você divide o tempo da forma que você imaginar que possa ser dividido. Vai chegar num ponto que você não consegue dividir mais. Então eles deram o nome de momento. Pronto. É num momento. Num abrir e fechar de olhos. Você poderia ficar em pé? Queria chamar o grupo de louvor. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu sobre arrebatamento, a volta de Jesus ou algo do tipo. Mas eu creio que existe um chamamento da parte de Deus para cada um de nós, para que mantenhamos viva essa esperança em nosso coração. Aquele que estava afastado, entenda, volte. O Senhor Jesus está falando com você. Se você está aqui essa noite, nunca fez uma decisão por Cristo, é hora, ainda há tempo. O rei está voltando. Lá em Isaías diz: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto o Senhor. A porta vai se fechar em um momento, não sabemos quando, mas os sinais estão mostrando que os frutos estão amadurecendo, e a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Fecha teus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir acerca da brevidade do tempo, acerca daquilo que você falou na sua palavra, de que estamos às portas, estamos na última hora, e nós não queremos nos desconectar disso, Pai. Nós não queremos permitir em nosso coração esfriamento, nada que possa atrapalhar a nossa comunhão com você e com os irmãos. Queremos preservar isso, como diz na tua palavra, que nós temos necessidade de perseverança. Assim como a água é necessária para nós, e se deixarmos de beber a água, nós vamos nos definhar e até morrer. Como diz o salmista, como a corça suspira pelas águas, por ti, Senhor, eu me aproximo, eu desejo. Nós queremos nos manter perseverantes, queremos guardar e acolher a tua palavra com mansidão, queremos manter viva essa chama em nosso coração, a expectativa do teu retorno, a qualquer momento, porque aquele que prometeu que viria, ele virá e não tardará. É tempo do teu retorno, queremos estar conectados com isso, em nome de Jesus. Nos arrependemos de tudo aquilo que tem nos afastado de ti, que tem tentado nos esfriar, Pai, e nós corremos para dentro da tua vontade, do teu propósito. Voltamos para a comunhão com os irmãos, aceitando as tuas exortações para os últimos dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está aqui e nunca fez Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você entendeu a mensagem, de que virá um juízo de Deus sobre o mal, porque o homem lá no princípio decidiu se abraçar à rebelião de Satanás, e a Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, não foi para o homem, mas o homem decidiu se rebelar e se abraçar com o mal, e o juízo de Deus que viria sobre o mal vai atingir a humanidade. Mas Jesus não se esqueceu de nós. Deus providenciou um resgate, Cristo Jesus. Não existe outra religião em que um Deus, ele se torna homem, vive entre nós, sofre a sua dor, morre por você para lhe resgatar. Não existe outro paralelo em nenhuma religião, só no cristianismo. Um Deus que se fez homem e até morrer por nós ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Então eu digo para você, volte nessa noite, venha para Jesus, você que nunca fez.
Jesus como Senhor e Salvador. E você que está afastado, volte para Ele. Você já conhece a palavra, você já ouviu sobre isso. Deus está te dando tempo. Deus está sendo perseverante com você, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Volte para a comunhão, em nome de Jesus. Você pode clamar por isso? Em nome de Jesus, nós intercedemos agora por essa semente que foi lançada nos corações, aqueles que estão nos ouvindo na internet. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos essa semente frutificando. Em nome de Jesus, nós declaramos que Satanás não vai roubar a boa semente. Em nome de Jesus, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai florescer, vai dar frutos para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém quer fazer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Estamos te dando tempo. Glória a Deus. Se você está aqui, já fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não foi batizado com o Espírito Santo, nós queremos te dar essa oportunidade do revestimento de poder do alto, para que você seja batizado, possa orar em línguas, possa desfrutar da plenitude do Espírito. Alguém aqui desejaria isso? Nunca foi batizado com o Espírito Santo? Todos cheios. Se você está com alguma dor ou enfermidade, deseja oração por cura, nós cremos por cura, nós oramos por cura, nós impomos as mãos. A mesma cruz que nos redimiu do pecado, nos redimiu da doença. Se você deseja oração por cura, vem aqui à frente, queremos orar por você. Aleluia. Pai, nós te rendemos graça pela tua palavra. Em nome de Jesus, você deu a ordem de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, e os sinais seguirão aos que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê nisso? Você pode conectar-se. Nesse momento nós declaramos toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que não está funcionando direito, saindo agora em nome de Jesus. Eu declaro este corpo restaurado, em nome de Jesus. Toda função que deixou de acontecer em algum momento, sendo restabelecida agora, em nome de Jesus. A unção que quebra todo jugo, desfazendo agora tudo isso, e voltando a funcionar como foi feito para funcionar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, agradeça ao Senhor pela tua cura. Diz assim: Pai, obrigado pela minha cura. Eu creio que você é um Deus que conquistou a cura para mim, por meio do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. Você levou sobre si a minha dor, a minha enfermidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela minha cura. Está feito. Aleluia. Você se alegra com isso? Aleluia. Obrigado, meu amado. Queria agradecer pela oportunidade, pela paciência. Você pode sentar. Pastor Euclécio.